Olá, olá pessoal, tranquilo? Olá, olá, tudo tranquilo? Vamos esperar aí o pessoal chegar para nós darmos início, ok? A luz está um pouquinho ofuscante, eu sei, mas esse foi o melhor arranjo que eu consegui para a luz agora à noite. Foi sim, foi a primeira que entrou. Só esperar aqui. Cadê, cadê? E aí esperar mais chegar algumas pessoas e nós começamos, beleza? Estamos aqui no horário nobre da internet, no horário nobre do Instagram, competindo aí com o pessoal, mas vamos embora. 10 pessoas, vamos lá. Chegar nas 20 nós começamos. Pronto. Bem, pessoal, é o seguinte. Veja, é, o que eu notei foi que muita gente percebeu, intuiu a importância desse título, Literatura e Autoconhecimento, e baseado nisso quis saber mais, quis se interessar um pouco mais. Só que algumas pessoas ainda não estão entendendo de fato do que se trata a aula. Então o que eu resolvi fazer? Isso daqui vai ser uma espécie de prévia, né? Como eu até disse lá na arte, uma prévia da Masterclass, ou seja, um gostinho do tipo de assunto que nós vamos tratar lá. Mas Pedro, o assunto da Masterclass é o assunto dessa live? Não, não é de maneira alguma. O assunto da Masterclass vai ser os pontos que eu mencionar aqui. Alguns deles vão ser tratados lá na Masterclass, mas o ponto específico que eu vou falar aqui, que é autoconhecimento e inteligência, né, e literatura, a gente vai fazer um mix aqui de assuntos, mas lá vai ser tratado de maneira mais longa, de maneira mais demorada, de maneira mais minuciosa. Porque, por exemplo, se vocês pegarem as lives, né, do Rei Leão, vocês acompanharam aí as lives do Rei Leão? Bem, aqueles assuntos, minha gente, dava um curso cada um. Sério mesmo, eu não estou exagerando não. Se você pegar, por exemplo, a inveja, se a gente for falar sobre as questões relacionadas à inveja, aí você teria uma terapia da inveja, os problemas basilares da inveja, as consequências da inveja na alma, as consequências da inveja na vida. Então, assim, ali, naquela live, eu peguei alguns elementos do filme, tratei eles sob essa ótica que eu apresentei a vocês, e todos vocês viram, e ali em 30 minutos eu consegui fazer, assim, dar uma clareada no assunto. Mas é óbvio que o assunto é muito mais vasto, é muito maior do que aquilo. Vamos pegar as questões da nobreza, por exemplo. Quando eu tomando a definição do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, se eu não me engano, quando eu peguei a definição dele dizendo que nobreza é uma articulação, é um somatório harmônico entre autocontrole, generosidade e coragem, veja, se nós fôssemos pegar só esses pontos, o que é que a gente poderia fazer? Exemplos históricos de cada aspecto, exemplos de nobreza, dar um passeio pela história, falar as questões implicadas na psicologia mesmo desses movimentos dentro da alma. Então, assim, teria como fazer muita coisa. Obviamente, toda a semana do Rei Leão, botem isso na cabeça, foi apenas uma pincelada, foi apenas uma abertura de olhos. Né? O que eu quis com a semana do Rei Leão? Fiz assim, rapaz, eu vou mostrar ao pessoal que as coisas não são tão simples assim. No sentido de que, mesmo que algo nos pareça simples, mas o mundo ele é complexo, ou seja, existem estruturas, existem raízes, existe profundidade nos acontecimentos. Né? É próprio do homem simplório não perceber as nuances da complexidade do mundo real. Por quê? Porque para ele tudo parece óbvio. E por que para ele tudo parece óbvio? Porque ele não consegue sequer atinar com essas nuances. Ele não consegue sequer perceber o emaranhado de coisas que está por trás do mundo real, daquele que ele vê nas aparências, entende? A estrutura, o tecido da realidade é algo muito complexo. Algo muito complexo mesmo. É por isso que conhecer é um ato quase miraculoso. Conhecer é uma das maiores alegrias que você pode ter. Porque quando você conhece, você de certa forma mergulha no tecido da realidade. Mergulhando no tecido da realidade, você começa a perceber os elementos. Então, assim, aquela semana do Rei Leão foi uma pincelada sobre um monte de assuntos. O que é que nós vamos fazer na aula de terça-feira, na Masterclass, sobre literatura e autoconhecimento? Veja, não tem aquela técnica que eu utilizei para fazer a semana do Rei Leão para vocês? Ou seja, aquele nível de leitura do filme, porque o que eu fiz ali foi uma leitura. Eu li o filme do Rei Leão.
todo mundo que achou assim interessante aquilo, a minha pergunta é: vocês queriam ou não queriam ter esse nível de leitura? Vocês queriam ou não queriam olhar uma obra e percebê-la dessa maneira? Né? Muita gente gostaria disso, tanto é que vocês estão aqui. Então, o que é que eu vou fazer na Masterclass? Eu vou dar, de certa forma, instrumentos para que vocês consigam ler a realidade, para que vocês consigam ler os acontecimentos, para que vocês consigam ler filmes, ler livros com esse nível de compreensão que eu utilizei para fazer para vocês a Semana do Rei Leão. Entende? Minha irmã Lusca. Olá, Alexandra. Mas vocês estão percebendo? É isso que a gente vai fazer na live. Então, e outra coisa, podem ir perguntando por aí, certo? Vão perguntando que eu vou respondendo, que eu estou prestando atenção nos comentários hoje. Hoje é mais solto, hoje é um papo mais descontraído. Pois bem, então uma das primeiras coisas que a gente tem que falar sobre literatura e autoconhecimento, primeiro, é a importância do autoconhecimento. Aconteceu um negócio no país que foi fantástico. É o seguinte, graças à internet e graças a uma série de outros movimentos também, mas vamos pegar só o parêntese aqui da internet, ocorreu uma expansão desse desejo, do desejo de liberdade. Veja, o indivíduo livre, quando a pessoa é livre, ela é livre sobretudo para perceber a realidade e para agir diante da realidade. Se ela não é livre para perceber e para agir, existe alguma amarra na sua liberdade. Suponhamos, eu percebo algo, né? Muita gente pergunta assim, questões, por exemplo, relacionadas a sogra se metendo na educação dos filhos, ou relacionada a um marido, a uma esposa com algum problema no relacionamento. Então você percebe o problema, mas às vezes tem uma determinada circunstância que lhe impede de agir. Então você percebeu o problema, mas você não tem capacidade de agir. Então, de certa forma, você teve uma diminuição da sua liberdade. Ou pode acontecer exatamente o contrário, ou seja, você até tem meios de ação, você até tem capacidade, mas você não percebe o problema. Né? É o caso, esses dias eu estava vendo uma matéria que era assim, uma mãe que ela estava chorando no corredor do supermercado, chorando, e uma outra mãe veio consolá-la. Sabe por quê? Porque o filho dela, a criança, estava dando tapas no rosto dela e ela não estava mais conseguindo reagir. Veja, não vamos realmente julgar essa situação, certo? Né? Até aquela coisa que eu falei sobre julgamento e percepção do fato. Mas você é capaz de perceber que existem meios, aquela mãe ela tinha os meios de ação de parar aquela agressão de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Ela tinha como fazer aquilo. Ela tinha até a liberdade de fazer aquilo, mas ela não tinha a concepção de que ela podia fazer aquilo. Então, a tônica da matéria era como se fosse assim, existe uma impossibilidade em você parar o furor de uma criança de 2 anos. Né? E se você recorrer a algum mecanismo físico, se você segurar o braço dela, se você apertar o braço dela e dizer, olha, não faça isso, quer dizer, essa percepção de que esse movimento físico ele era possível já estava cortada do rol de capacidades maternas. Então, essa mãe ela tinha até os mecanismos de ação, ela tinha os meios de agir, mas ela não tinha o imaginário para colocar aquilo em ação. Então, também, como nós acabamos de ver, a liberdade dela foi diminuída. Tanto é que ela estava lá no chão sendo espancada por uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Então, como é que eu sou capaz de possuir a liberdade? Quando eu conheço, sou capaz de conhecer e quando eu tenho os meios de ação. De certa forma, houve uma certa ânsia de liberdade. Veja, quando nós vemos Ítalo explodindo e crescendo, quando nós vemos Ícaro de Carvalho explodindo e crescendo, quando nós vemos, sei lá, dessa bolha, né? Lara, esses movimentos assim de fortalecimento do corpo, de treino, de nutrição, de, enfim, conhecimento, homeschooling, aprender latim, aprender literatura. O que é que está por trás disso? São as pessoas querendo tomar rédeas da própria vida. Elas querem ser livres. Mas como é que elas querem ser livres se elas não têm os meios e não são capazes de perceber o problema? Então elas querem isso. Elas querem tornar-se capazes de perceber o problema como um todo. Porque, de certa forma, um véu já foi tirado e os problemas começaram a ficar aparentes e os problemas começaram a surgir. Então é aquela história. Eu tenho um casal de amigos, eu até passei por essa experiência recentemente. Tem um casal de amigos que acontece o seguinte, eles fizeram aquele método Nananenê. Vocês já ouviram falar no método Nananenê? Eu acho que o nome é esse, Nananenê, foi assim que eu escutei. Mas o método é o seguinte.
você, tipo, por exemplo, a partir de uma certa idade, você vai acostumar a criança a dormir só, certo? Você colocar lá ela dormir. Aí tem uns meses que dá pra fazer isso. Aí a partir de certo mês você vai lá. Então tem uma tabelinha, né? Eu estou falando aqui a grosso modo, viu? Eu não conheço bem o método, não. Só do que me falaram. Aí você vai lá, aí pega a criança, dá banho, ajeita ela todinha, tal, coloca ela lá no berço. Aí você coloca a criança no berço, e aí você diz, durma, fica aí, papai já vai, mamãe já vai. Aí você sai. Aí você sai por 1 minuto, você sai por 2 minutos. Aí o menino chora, esperneia, aí você volta, certo? Aí você acalma, com voz calma, com voz tranquila, você acalma ele, coloca ele lá de novo e diz, durma agora, papai, mamãe, vai sair. Aí você sai, aí nessa saída, você já não passa 2 minutos, você passa, sei lá, 5 minutos. E o menino lá chorando, depois você volta. E você vai fazendo isso até ele parar de chorar e dormir. Esse meu casal, né? Esse casal de amigos disse que na primeira noite, a menina deles chorou por 1h30. 1h30. E você não pode entrar no quarto para ajeitá-la, para consolar, nada. Você só volta naquele intervalo, certo? Ela passou 1h30 chorando. Somente. No segundo dia, ela passou 20 minutos chorando. No terceiro dia, ela dormiu. Eu fui visitar a casa deles ontem, acho que foi ontem que eu fui lá. 7h30 da noite. Um silêncio na casa. Um silêncio total na casa. 3 crianças de 7, 5 e 3 anos de idade dormindo. Os pais na sala, conversando com os amigos, na risadagem, na conversa, sem maiores preocupações. E quando foi perguntado assim, e as crianças? A resposta foi, não. A noite é minha e do meu marido. Eles estão dormindo. Vocês têm ideia do que apenas a concepção... Veja, só você perceber que é possível colocar crianças, 3 crianças, para dormir às 7h30 da noite, elas só acordarem na manhã seguinte. E para isso é preciso um certo grau de treino, que é possível essa realização. Vocês já imaginaram que só esse horizonte de possibilidades está fechado à maioria das famílias? Tem famílias que, se você disser isso, elas não vão acreditar, pô. Elas não vão achar que é possível, elas vão achar, não, isso foi eles que conseguiram, aqui em casa isso jamais funcionaria. Por quê? Porque para elas esse horizonte de possibilidades está fechado. Então vocês diriam que a liberdade educacional dessa família é plena? Não, porque você tem um elemento ali gigante, você tem uma faixa gigantesca do processo educacional, inclusive físico das crianças, que está fechada àquela família. Então essa é a importância de você ser capaz de perceber o problema. Entende? E o que eu vejo de todos esses movimentos que estão pulando na internet é porque, de certa forma, as pessoas começaram a ver que outras possibilidades de vida eram possíveis, que outras possibilidades de vida são razoáveis, são realizáveis. Essa é a questão. Então, se você disser a alguém assim, rapaz, se você dissesse a alguém há 15, 20 anos, sabe o que é importante? É você estudar. Você não precisa nem de diploma, de certificado, nada, mas estudar é uma coisa importante. Essa pessoa iria dizer, estudar é um negócio muito importante. Mas quando ela pensa em estudo, via de regra, quando o brasileiro pensa em estudo, ele pensa no estudo como um tubo digestivo, sabe? Que é o seguinte, você estuda, aí você come aqui o estudo, e você, eu não vou nem terminar, porque vocês sabem onde o sistema digestivo termina, né? Mas quando alguém pergunta assim, tu tá estudando, a pergunta é, tu tá estudando pra quê? Oi? Assim, quando ela diz pra quê, é no sentido assim, tu vai ganhar o quê? E ela está falando de status, ela está falando de emprego, ela está falando de profissão, ela está falando disso. É assim que o brasileiro vê a educação. O brasileiro vê a educação como um meio para a realização profissional. Porra, não é isso, não é isso. As pessoas dizem assim, eu vou estudar para ser alguém na vida. Ela não está falando que ela vai estudar para ser uma pessoa melhor na vida. Ela está falando que ela vai adquirir um conjunto de conhecimentos que vão dar acesso a ela a um certo grau profissional, e esse grau profissional vai trazer dinheiro. E com o dinheiro ela será alguém na vida. É isso que ela está falando. Então a ideia da educação, o processo educacional,
como algo que ele não é que passa como um tubo digestivo, mas é algo que fica, é algo que se entranha ao indivíduo. Isso, de certa forma, estava muito, e ainda está, muito ausente do horizonte do brasileiro médio. O que esses movimentos de internet, o que os Ítalos Marcílio da vida estão fazendo, nada mais é do que ramificar a ideia de possibilidade de uma vida superior. E quando eu digo uma vida superior, não estou dizendo a vida de um eremita nas montanhas, eu vou abandonar tudo e vou viver de meditações e fazendo fotossíntese. Não, meu amiguinho, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que o processo educacional, ele é uma necessidade para nos tornarmos mais humanos. A questão é essa, veja, o grande dom que nós recebemos é o dom da inteligência. A inteligência é o que nos diferencia dos animais. A inteligência, a capacidade de perceber, a capacidade de imaginar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de se relacionar sem uma prisão de mecanismos pré-concebidos geneticamente, como é o caso dos animais, é o que nos diferencia. Veja, se você pegar um cachorro, quais são os horizontes de possibilidade de um cachorro? Pô? Ele vai latir, ele vai pular, ele vai raspar alguma coisa, ele vai morder um sofá. Isso são os horizontes de possibilidade de um cão. Um ser humano não é assim. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada inteligência, que ela é capaz de nos tirar os véus aparentes da simplicidade do mundo e nos fazer mergulhar na estrutura mesmo da realidade e buscar coisas superiores, coisas melhores. Então, um movimento desse, como o que eu estou proporcionando aqui com a Masterclass, é o seguinte sentido, para atalhar um pouco do caminho. Assim, pessoal, é o seguinte: existem possibilidades de vida, existem possibilidades de conhecimento que estão acessíveis a você, pô. Estão acessíveis ao seu vizinho, estão acessíveis ao seu filho, estão acessíveis ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, às suas tias, aos seus colegas do trabalho, àquele chefe imbecil, aquelas pessoas que estão ao seu lado. Está acessível a todos, certo? Existem possibilidades de aumentar a inteligência, existem possibilidades de tornar-se mais forte, existem possibilidades de tornar-se uma pessoa absurdamente melhor. E isso não precisa de fórmulas mágicas, não precisa de coisas miraculosas, não precisa você passar 7 anos no Tibete meditando. Não precisa disso. Veja, é possível, certo? É possível ter um estilo de vida superior. Basta mergulhar de verdade, com força, com vigor, numa coisa chamada autoeducação. A gente tem que partir do princípio de que não há perfeição. Não há perfeição, certo? Não havendo perfeição, nós temos que caminhar cada vez para um estágio superior, superior, superior. E esse estágio nunca vai chegar. Por quê? Porque a perfeição nesse mundo é impossibilidade. Mas nós temos como ascender, nós temos como nos elevar, nós temos como ir nos tornando pessoas superiores. Não no sentido da arrogância, eu sou superior a você. Veja, uma pessoa que diz assim, eu sou superior a você, ela está dando provas de inferioridade. Ela está dando uma prova cabal de inferioridade. E ela não se conhece sequer a ponto de perceber que essa frase é um movimento da sua baixeza, é um movimento da vilania, é um movimento que brota da parte mais inferior do seu ser. Ela não se conhece, ela não é capaz de perceber isso, entende? Então, o objetivo disso que eu estou proporcionando é exatamente entregar a vocês essas possibilidades de vida superior, que estavam meio que escondidas, mas agora estão reveladas, entende? Eu e dezenas de outras pessoas estamos fazendo isso. Pois bem, partindo desse princípio, por que eu escolhi, para iniciar isso que eu estou falando, para dar esse grau de liberdade, para dar esse grau de possibilidades de vida, falar sobre literatura e autoconhecimento? Por quê, minha gente? Veja, não tem, e simplesmente não tem, como você dar saltos em melhoria sem o autoconhecimento. Não tem como. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha só. Suponhamos que eu vá fazer qualquer coisa de melhoria em mim ou em um objeto. Qual é o primeiro passo? É a análise de como está a situação atual. É isso, pô. Eu vou lá no mecânico. O que é que o mecânico vai fazer? Ele vai olhar como é que o carro está naquele momento. Ele vai fazer uma análise do carro naquela hora, certo? O carro está assim, assim, assim. Se ele não fizer isso, me diga, como é que ele conserta? Só me diga isso. Se ele não souber como é que o carro está agora, como danado ele conserta. Eu chego e contrato um professor particular para o meu sobrinho, para o meu filho, para o meu neto, para um vizinho meu que está precisando. Eu contrato professor particular.
Se ele não souber em que ponto o aluno parou, em que ponto o aluno está, qual é a capacidade da pessoa, como danado ele vai ensinar, pô? Me diga, como danado ele vai ensinar? Não tem como. Então, essa análise do primeiro momento, ou seja, de como a coisa está, vamos dizer assim, o status questiones da coisa, essa análise é essencial. Só que, em se tratando de nós, isso exige um processo de autoconhecimento, ou seja, eu tenho que voltar a minha consciência, a minha percepção para mim mesmo. Sabe aquela coisa da liberdade, de você perceber o problema e você ter meios de ação de resolver o problema? Eu tenho que voltar isso para mim. Então nós falamos nas lives do Rei Leão, por exemplo, da questão da gula, né? Que é uma coisa muito complicada. A gula é a tirana de todos os mortais, né? Eu acabei de passar por isso, inclusive. Então, se eu não me conheço, se eu acho que aquilo não é importante, já tirei uma parte da minha liberdade. Por quê? Porque eu não sou capaz de enxergar o problema. Se eu não acho que aquilo é tão importante e ainda assim eu não tenho meios de parar com aquilo, eu sou escravo. Eu sou escravo. Por quê? Porque eu não tenho liberdade. Simples assim. Eu não tenho meios de ação, nem eu consigo perceber o problema. Aí lascou tudo. Aí eu não sou capaz de fazer nada. Entende? Então, quando você passa a colocar a sua consciência sobre seus próprios atos, a coisa desperta. Veja, eu conheci alguém recentemente que testemunhou um negócio muito interessante. Que foi assim, a pessoa passou por um relacionamento e algo que a fazia sofrer nos relacionamentos, prestem atenção aí, todos vocês que estão sofrendo com relacionamentos, com rejeições, com coisas dessa natureza, prestem atenção nessa história, certo? Ela sofria muito nos relacionamentos porque tinha a ideia seguinte, veja, qual era o horizonte de consciência dela? Era assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, como é que eu posso sofrer um negócio desse? Eu faço tudo tão certinho, como é que eu posso passar por uma coisa dessa? Eu sou uma pessoa tão tranquila, tão maravilhosa, tão boa, como pode fulano não me querer? E essa era a fonte de sofrimento dela. E era uma fonte legítima. Porque, veja, a injustiça é uma das coisas que mais proporciona dor. Então, se a pessoa se sente injustiçada, é claro que ela sente o impacto da dor. O que é que faltava a essa pessoa que eu estou falando? Perceber um negócio. Primeiro, que, queridinha, ninguém é tão bonzinho assim. Primeiro ponto. Ninguém é tão bom assim. Eu tenho uma máxima pra mim. Só se julga bom quem nunca tentou ser bom de verdade. Porque quando você tenta ser bom de verdade, você vê, meu amigo, é difícil ser bom, viu? Tem muita coisa em mim que me impede de ser bom. Quando a pessoa quer ser vamos ser bom, vamos ser equilibrado, vamos ser equilibrado. Então vamos começar assim, vamos ser equilibrados na parte física, na parte mais animal da coisa, na parte mais crua da coisa. Vamos ser equilibrados e bons com comida. Vamos ser equilibrados e bons com alimentação e cuidado com o corpo. Quantos de nós são bons? Me diga aí. Me diga aí. Como é ser bom desse jeito? Ah, Pedro, mas eu sou muito bom, olha, eu como certinho, eu malho, eu me exercito. Aí eu pergunto, certo? Quanto disto interfere na sua vaidade? Não estou dizendo que é errado fazer, mas estou dizendo, quanto disso interfere na sua vaidade? Quanto disso lhe dá soberba? Quanto disso lhe dá superioridade? Quanto disso lhe fere a humildade ou a simplicidade? Vocês estão entendendo? É difícil ser bom, pô. Só que, quando a pessoa ela tem na cabeça dela que ela é boa, ela se sente injustiçada pelo mundo. E isso, para você entrar numa espiral negativa de depressão, é assim, ó. É um passo. É muito rápido. Entende? Então, o que é que faltava? A percepção de que, calma, ninguém é tão bom assim. Segunda coisa, mesmo que fosse, a outra pessoa não tem dever moral. Aliás, não tem dever afetivo com você pelo fato de você ser bom. Ou seja, se o indivíduo é bom, não quer dizer que o outro tem que amá-lo loucamente porque ele é bom. Tá entendendo? Então, assim, só essa percepção, ela já, ó, muda a chave. O cara fala, eita, caramba, é mesmo, né? Você sofre, você tem aquele negócio, mas paciência. Nem eu sou tão bom assim, nem fulano tem que me amar porque eu sou bom. Veja, essa percepção, essa mutação, apenas no perceber
o seu próprio, o íntimo do que você não é tão bom assim, por exemplo, isso já muda completamente o estilo de vida da pessoa. Então, o autoconhecimento ele é a chave. O autoconhecimento ele é a chave da mudança. Por quê? Pedro, eu percebi vagamente que eu tenho que melhorar. Eu percebi que é possível ter uma relação melhor com minha sogra, com meus pais, com meus filhos. Eu percebi que eu tenho como desenvolver mais no trabalho. Eu percebi que eu tenho como ampliar minhas capacidades. Eu já consegui ver isso. Isso eu já consegui fazer. Mas eu ainda preciso saber mais. O que é esse eu preciso saber mais? É melhorar o autoconhecimento. Então vamos pegar esse ponto. Melhorar o autoconhecimento. Ah, Pedro, essa parte do autoconhecimento eu já entendi. Gente, isso é tão importante. Eu tenho aqui um livro de uma mística do século XVI, Teresa de Jesus. Ela escreveu um livro clássico chamado Castelo Interior ou Moradas. E ela diz o seguinte, ó. Quando ela fala da mística, ou seja, dos voos espirituais, ela diz assim, ó. Não sei se falei bem claro. É tão importante este conhecimento de nós mesmas que não quisera jamais descuido nesse ponto. Torno a dizer, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio antes de voar aos outros. Ou seja, o autoconhecimento ele é a ferramenta básica para a gente avançar para outros lugares, certo? Sem autoconhecimento você não faz, deixa eu falar assim, com todo carinho, com toda a educação do mundo, sem o autoconhecimento, a pessoa não faz porra nenhuma. Você não faz nada sem autoconhecimento. Sabe por que você não faz nada sem autoconhecimento? Porque você vira o mecânico que quer consertar o carro sem examinar o motor do carro. Vira o professor que quer ensinar o aluno sem saber em que etapa do aprendizado está o aluno. Tem como isso dar certo, minha gente? Não tem. Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo. Por isso que eu quis iniciar esse processo inteiro com o autoconhecimento. Mas, Pedro, e o que a literatura tem a ver com o autoconhecimento? Tem a ver o seguinte. Eu percebo o problema. Eu estou me conhecendo. Primeiro movimento. Para conhecer um problema, eu tenho que descrever o problema. Não parece óbvio? Para saber um problema, eu tenho que descrever um problema. Imagine, pronto, todo mundo aqui já passou por essa sensação. Que o cara tá lá, você tá sentindo um negócio, sabe aquela dor no peito? Cara, pô, tô angustiado, tá um negócio ruim, tá um negócio agoniado. Aí alguém pergunta, fulana, o que é que aconteceu contigo? O que é que aconteceu contigo, mulher, pra tu tá desse jeito? Aí você diz, rapaz, é uma coisa assim que eu não sei nem dizer. Me diga, suponhamos que fulana tivesse na mão uma fórmula mágica e um remédio para exatamente aquilo que você está sentindo. Aí você não sabe dizer o que é. Você não sabe dizer o que é. Como é que a cura vem? Quando você sabe falar o problema, você é capaz de resolver o problema. Por quê? Porque quando você diz o problema, ele se torna claro, ele se torna cristalino, ele se torna transparente. Eu vou dar só um exemplo. Vocês já ouviram falar tem até muitas piadas, muitas coisas na internet para saber o seguinte, ó. Friend zone. O que é a friend zone? Sabe aquela pessoa que ela ou ele é sempre o melhor amigo, que já chegou naquele ponto de amizade que não tem como avançar mais um pouco? A pessoa tá lá, apaixonadinha pelo outro, e o outro, isso é meu amigão, isso é meu miguxa, tira foto beijando um amigão, e o amigão lá, triste. Acabrunhado, pobre do amigo, querendo ser mais do que um amigo, mas ele não consegue ser mais do que um amigo. Ou tá a menina lá também na mesma situação. A friendzone, eu descobri o problema, parte do problema disso, lendo Machado de Assis. Tem um livro chamado A Mão e a Luva, de Machado de Assis, que tem 3 personagens nesse ponto do livro: Guiomar, Estevão e Jorge. Aí Guiomar está falando de Estevão e de Jorge. Aí ela diz assim, Jorge me dá tédio. Jorge me dá tédio. Aí Jorge já estava descartado da jogada, né? Estevão, eu tenho um pouco mais de respeito. E aí ela começa a descrever Estevão. Aí diz assim, mas ele... Quer dizer, o narrador começa a descrever ela falando de Estevão. Mas ele era como aquelas almas feitas para desejar e não para alcançar. Aí dá um ponto e ele continua a frase que, para mim, foi uma definição genial. E diz assim, o sentimento de Guiomar para com Estevão jamais poderia chegar ao amor, porque tinha muito de superioridade
e perdão. Tinha muito de superioridade e perdão. Veja, é impossível uma mulher amar alguém que ela olha de cima para baixo e diz assim: eu te perdoo por você não ser tão bom quanto eu gostaria. Ela nunca vai amar um indivíduo desse. Nunca, porque o amor acontece no ambiente da admiração. O amor ele acontece no solo da admiração, no solo do respeito, no solo da segurança. Então, aquilo que Guiomar sentia por Estevão jamais poderia chegar a amor, porque tinha muito de superioridade e de perdão. Veja, se eu falo assim, friend zone, eita, a pessoa não conseguiu ser o namoradinho, o noivinho, o maridinho da outra. É uma coisa. Se eu digo assim, rapaz, esse relacionamento está errado, porque nele há muito de superioridade e de perdão. Mudou. Mudou completamente. Agora você, eu sei o que está dando errado. Eu sei exatamente o que está dando errado. Por quê? Porque eu consegui descrever o negócio. Quando eu consigo descrever, eu consigo limitar o problema. Limitando o problema, eu consigo decompor o problema em partes. Eu consigo resolver esse pedaço, consigo ter uma certa abertura geral do problema. Então, é necessário você ter o domínio da linguagem para você descrever o problema. Só que aí acontece uma outra coisa, que é o seguinte. A gente vive pouquíssimas situações ao longo da vida. Você diz, não, Pedro, eu vivo uma situação atrás da outra. Não, bora lá. Imagine o horizonte de possibilidades humanas. Imagine todo o horizonte de possibilidades humanas. São muito variados, né? É aquilo até que eu falei na primeira live, se eu não me engano. Acho que foi na primeira live. Foi, meu Deus. Enfim, vocês sabem aí, eu não lembro mais. Que é o seguinte, se você tem, sei lá, ninguém realiza em si, atualiza em si todas as potências humanas. Então, o que Neil Armstrong sentiu quando pisou na Lua? O que uma prostituta no Quênia percebe da vida? O que um pescador em Papua Nova Guiné consegue perceber dos acontecimentos? O que uma pessoa que está vivendo na miséria numa favela brasileira consegue perceber? O que um ultra rico consegue perceber do topo da sua mansão, do seu castelo? Vocês percebem o que seu filho consegue ver do mundo? O que seu pai conseguiu ver do mundo? Então, assim, por mais que nós tenhamos uma multiplicidade de situações na nossa própria vida, nós não conseguimos abarcar o horizonte inteiro das experiências humanas. Por mais que a gente viva 200, 300 anos, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Porque o raio de ação de uma pessoa, ele é curto. Mas o que é que a literatura nos faz? O que é que um grande gênio da literatura faz? Ele pega essas situações do cotidiano e ele transforma isso em palavras. Ele transforma isso em palavras, percebe? Então, quando ele transforma isso em palavras, ele dá pra gente uma margem de carga moral, uma experiência humana que a gente não teria como adquirir de outra maneira. É como se alguém desse uma comida, uma nutrição já digerida pra gente, de um tipo de alimento que a gente provavelmente não tocaria e quando nós tocássemos, nós teríamos que mastigá-lo quebrando os dentes. Então, o que é que um literato faz? O que é que um Machado de Assis faz? O que é que um Dostoiévski faz? O que é que um Cervantes faz? Ele pega a sua genialidade, pega esse horizonte de experiências humanas e transforma em símbolos que nós podemos perceber e incorporar à nossa vida. Então, essa situação que eu acabei de descrever, eu tenho certeza que vocês, quando virem isso acontecendo, qual é a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês? Superioridade, perdão. Não pode chegar ao amor. Vocês estão entendendo? Veja, o que é que eu fiz ao longo dessas 5 lives? O que é que eu estou fazendo agora, nesse exato momento? O que é que eu estou fazendo com vocês? Eu estou introjetando na mente de vocês um horizonte de possibilidades maior. Veja, como é que eu sou capaz de fazer isso? Porque tem 10 anos de estudo para trás. Pô. Então, algumas pessoas até perguntaram assim, Pedro, qual livro você usou para fazer as lives do Rei Leão? E eu sei que danado de livro eu usei. Eu não usei livro nenhum. Por quê? Eu vi o Rei Leão e baseado em tudo aquilo que eu já vim estudando, já vim acumulando ao longo dos anos, aquilo que estava ali por trás pareceu fazer sentido a mim. Então o que eu estou fazendo com vocês é... Veja, o que Machado de Assis fez com essa situação... Pelo amor de Deus, não estou me comparando a Machado. Machado é um gênio. Eu sou um indivíduo comum. Mas o que ele fez com essa coisa... de transformar essa situação em palavras, eu estou transformando esses aspectos da vida de maneira, transformando-os e dando a você de maneira acessível. Vocês estão percebendo?
E o que eu estou fazendo agora é aplicando a pedagogia. Estou aplicando a pedagogia nesse exato momento em que vocês estão me ouvindo. Então a promessa da Masterclass ela já está sendo cumprida agora. Todo o processo educacional, ele é essa elevação. Veja, esse negócio de, não, o professor é igual ao aluno. O professor não é igual ao aluno não, meu querido. Se o professor for igual ao aluno, você dispense o professor. O professor não é feito para ser igual ao aluno. O professor ele é feito para estar em um nível superior de conhecimento, pegar o aluno e abrir, descortinar, rasgar esse horizonte de conhecimento inteiro para o aluno. É para isso que o professor serve. Se ele for igual ao aluno, vamos sentar aqui e todos são iguais. Eu não quero ensinar nada, eu vim aqui para aprender. Não, pô, se você veio aqui para aprender, então você não vai ser mais contratado como professor. Você está entendendo? É óbvio que no processo de ensinar você também aprende, você recebe as experiências que você não tinha dos alunos, é claro, mas a função básica do professor é exatamente o processo educacional, educare, educar quer dizer conduzir para fora. O que eu quero fazer com vocês nessa Masterclass é o que eu vim fazendo na Semana do Rei Leão e é o que eu estou fazendo agora. É romper esses limites, é conduzir para fora, é rasgar esse véu, é dar material, é dar ferramenta, é dar capacidade de compreensão. E uma coisa importantíssima, minha gente, isso é possível. É possível fazer, entende? Você não precisa ser Machado de Assis, você não precisa ser Goethe, você não precisa ser Dostoiévski, você não precisa ser Cervantes. Entende? Isso é possível. É porque foi tirado de nós esse horizonte de possibilidades. As pessoas quando falam em literatura, elas não falam assim, a literatura vai tornar você uma pessoa mais capaz. A literatura, ela vai dar a você munição para viver no mundo, para resolver problemas reais, para expandir seu horizonte de consciência, para lhe dar capacidade. Ela não vai dizer isso. Sabe o que é que um professor de literatura vai fazer? Minha gente, esses são os naturalistas, esses escreveram isso. Isso aqui é um movimento romântico. No movimento romântico você tem esses e esses elementos. Eu sei, meu querido, existe essa classificação. E ela não é de todo dispensável, ela não é uma coisa banal. Existe a classificação, certo? Tá tranquilo. Só que a literatura ela não foi feita para ser decomposta e apresentada como um defunto fatiado. A literatura, ela não é um defunto desmembrado, onde você apresenta o braço do defunto, a perna do defunto, para a pessoa fazer uma aula de anatomia daquele corpo frio. Não é isso. A literatura ela é um movimento pulsante, ela é a inteligência. A inteligência ela é a realidade, ela é a situação moral do mundo, os dramas humanos colocados ali em palavras. Né? Tem a Rafaela, né, Rafaela? Ela está comentando aqui, ela já comentou comigo, falou comigo no direct, que ela é psicóloga, que é um negócio fantástico para um psicólogo. Um psicólogo que não está armado da literatura, ele tem uma lacuna na sua formação profissional. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quantos dramas humanos ele vai conhecer ao longo da vida? O dos pacientes? Que tipo de possibilidades humanas ele vai apresentar aos pacientes? Um psicólogo que ele conhece a literatura universal, ele vai olhar para um paciente e ele vai dizer assim, esse bicho é Bentinho. Esse bicho é Bentinho de Dom Casmurro. Esse bicho aqui é Brás Cubas. Esse bicho aqui é Policarpo Quaresma. Ele vai olhar e vai dizer assim, não, esse cara aqui é Dom Quixote. Tá a cara que é Dom Quixote. Ou então ele vai olhar, vai ver, lembrar de Dostoiévski e vai dizer, o drama dessa menina é o drama de Sônia. E ela já vai ter aqueles elementos, ela já vai ter aqueles dramas humanos inteiros incorporado à sua percepção de mundo. Vocês têm ideia da riqueza que é isso? Vocês têm ideia da grandeza que é isso? É por isso que a erudição, minha gente, a erudição não é um brinco. A erudição não é uma maquiagem, A erudição não é uma peruca. A erudição é um reviver do espírito. A erudição, ele é um impulsionamento daquilo que a gente já nasceu para ser. Tá entendendo? A erudição, ela não é uma coisa que ela assim, eu vou resolver tudo da minha vida e se der tempo eu leio 2 ou 3 livrinhos. Não é isso. Não é isso. Claro que não é isso. Erudição é mais. Esse tipo de cultura é importante, não como um penduricalho, não para se amostrar, não é para isso. É para você se tornar uma pessoa melhor. Você está entendendo? Então você pega um livro aqui, eu vou ler Santa Teresa, Castelo Interior, Moradas. Pedro, eu nem sou católico. Não importa, meu querido. Nós estamos lidando com um dos maiores tratados de mística do Ocidente. Se você é católico, budista, se você é, sei lá, você é xamã, não importa. A riqueza de experiência disso aqui tem valor universal.
Ah, Pedro, mas eu não gosto de Machado de Assis. Não interessa. O drama exposto ali é de valor universal. Entende? Então, o conhecimento, ele vai lhe dar as ferramentas, esse conhecimento literário, ele vai lhe dar as ferramentas do autoconhecimento. Certo? Eu vou voltar aqui, pessoal. Eu vou voltar aqui. Eu acho que alguém fez uma pergunta bem longa e até comentaram assim: rapaz, essa pergunta merecia uma aula, só ela. Quem perguntou? Acho que foi Mariana. Foi tu, Mariana? Foi. Diz assim, ó. Pedro, uma vez que aumento meu horizonte de possibilidades e diante das demandas da vida escolho me omitir, qual o grau do prejuízo que isso pode gerar em meu espírito ou na minha personalidade? Total. Porque, veja, toda força está no reino da verdade. A força, ela está no reino da verdade. Quando a gente diz que mentira tem pernas curtas, a gente geralmente está falando do alcance, né? Quer dizer, daqui a um tempo aquilo vai ser desvendado, daqui a um tempo aquilo vai ser desmascarado. Mas tem um outro sentido também dessa frase. A gente diz que mentiras têm pernas curtas porque a perna, ela é o sustentáculo, ela é a base que sustenta o corpo. Então, a perna curta da mentira é uma maneira de dizer que a mentira não se sustenta, a mentira não tem firmeza, a mentira não está enraizada. Certo? Então, quando eu conheço algo e eu deliberadamente, assim, por malícia, não estou dizendo nem por fraqueza, né? Quando ele diz diante das demandas eu escolho me omitir. Eu não estou dizendo nem por fraqueza, Mariana. Porque, por exemplo, tem como... Eu esqueci o nome, me perdoe. Mas eu também sei que tem outros psicólogos aqui acompanhando. Às vezes você pega uma pessoa, e até um professor mesmo, ele está num estágio, vou falar da minha experiência, está num estágio com um aluno em que você ensina uma determinada coisa, mas existem tantos mecanismos ali dentro daquela mente, prendendo aquela mente. Existem questões familiares que prendem aquela mente. Existem questões espirituais que enjaulam aquela alma. Ou seja, aquela verdade ela não cai num solo tão fértil. Então, às vezes, a pessoa deixa de realizar aquilo por fraqueza, deixa de realizar aquilo por uma série de coisas. Mas quando a pessoa, depois de um tempo, você se omite deliberadamente, você entra na malícia da coisa, você entra no cinismo do negócio, ou seja, existe aquele coeficiente de maldade, a única coisa que acontece é perder força. Perder força, por quê? Porque a vida vai se tornando uma mentira para encobrir outra, para encobrir outra, para encobrir outra. E daqui a pouco a pessoa está, como nós dizemos aqui no Nordeste, iniada. Ou seja, ela está completamente circundada de fios, de malhas, que a impedem de sair. A pessoa vai virando uma múmia, entende? E o que é que acontece quando você está enfaixado? Você vai perdendo a sensibilidade ao toque, porque você está com uma camada protetora. Então, a pessoa vai se distanciando da realidade, vai se distanciando do mundo, vai se prendendo em si mesmo. Então, assim, qual o prejuízo que isso pode trazer para o meu espírito ou para a minha personalidade? Isso vai matar o espírito, isso vai quebrar a personalidade. Simples assim. A pessoa não vai chegar sequer a ter uma personalidade. Ela vai ter uma série de cacuetes baseados na falsidade e na mentira. Mas o ser dela real jamais vai brotar. Por quê? Porque o ser dela real brota no solo da verdade. Entende? Essa veracidade da vida que dá força. Então isso vai ter um grave prejuízo. Um grave prejuízo mesmo. Deixa eu descer aqui. Mais alguma pergunta? Professor, você pensa em sistematizar um curso sobre isso? Um clube do livro, algo parecido? Acho que precisamos de uma longa caminhada. Veja, é aquela velha coisa, né? A mola esteve sendo pressionada nos últimos anos. E agora vamos soltar a mola. Então, certamente, vai haver aqui um objeto continuado. Né? Esse não foi um movimento de faísca, né? Acendeu a fagulha, queimou e apagou. Não vai ser isso. Nós vamos ficar incandescentes e por muito tempo, se o bom Deus assim permitir. Então o objetivo é que sim, nesses primeiros momentos nós vamos fazer, não como formato de assinatura ou nada desse tipo, mas nós vamos fazer uma espécie de aulas com regularidade, entende? Então eu vou fazer essa masterclass aqui terça e nós vamos encadear outros assuntos até o final do ano. Então todos vocês que estão aqui, né? Já se comprometam para, até o final do ano, a gente fazer essa caminhada. É uma caminhada básica, é uma caminhada inicial, mas é uma caminhada muito, muito, muito frutuosa. Eu tenho certeza que só dessa semana, das lives do Rei Leão, só dessa aula aqui,
já teria assim muita coisa para ser falada, já teria muito posicionamento de vida, já teria muitas lições a serem aprendidas. Eu tenho certeza disso. Aliás, veja só, minha gente, só isso que eu acabei de dizer aqui, vamos falar a linguagem clara. Só isso que eu acabei de dizer aqui já valeria muito, entende? Tem gente cobrando milhares de reais para fazer isso. Aí ele pega um final de semana, pessoas que nunca ouviram falar nesse assunto, que ficam absolutamente encantadas e fala metade dessas coisas e enfim, né? A gente sabe que isso acontece bastante. Mas eu quero fazer um trabalho de verdade com vocês. Tudo que eu aprendi, eu tenho o dever moral de ensinar e é isso que eu estou fazendo. Então, amanhã, veja, amanhã encerram-se as inscrições para a Masterclass, certo? De literatura e autoconhecimento. Pedro, a aula de hoje foi massa. A aula de hoje foi muito massa aqui. Foi? Filho, terça-feira vai ser uma aula, certo? Aqui foi um bate-papo. Aqui nós estávamos conversando. Então, se inscrevam. Até amanhã. Minha gente, é o seguinte. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais eu vou ter possibilidade de realizar esse trabalho, certo? Então, mandem para as pessoas. Mandem comprar. Informem as pessoas. Divulguem o perfil. Façam a sua parte. Vamos fazer uma comunidade de pessoas em volta desses ensinamentos. Vamos fazer uma comunidade de pessoas para crescer juntos, pô. É crescer e multiplicar, é crescer e multiplicar, crescer e multiplicar. Então, todos vocês que estão aqui escutando esse conteúdo, que estão fazendo tudo isso aqui ao longo dessa Semana do Rei Leão, que estão aqui, estamos aqui numa média de 70 pessoas aqui, né, nesse horário, que é o horário nobre da internet, aqui do Instagram, né, disputando com gente muito grande em número de seguidores e visualizações. Então, vocês que estão aqui, tem 70, chamem pelo menos mais um, mais dois, consigam mais pessoas para que assim eu possa fazer o trabalho com mais tranquilidade e me dedique mais a espalhar essa visão de mundo que nós estamos tratando aqui. Beleza? Então, sim. sorriso para o print, né? Fazer aqui um print bacana. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer pose. Vocês sejam generosos no print. Pega aí um print interessante. Então, amanhã encerram-se as inscrições. E o Danilo está dizendo aqui, o preço de uma pizza média de mussarela na Domino's. Pois é, pô. O cara come aquela pizza, fica satisfeito uma noite. E a pessoa pega aqui essa aula e vai levar para a vida todinha. Quer dizer, é como se fosse o sabor de uma pizza que dura 50 anos. Pô, é muita vantagem, não é não? Então, vamos lá. Não se esqueçam. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quando eu coloquei ontem assim, pessoal, vocês sabem que as inscrições terminam quinta, né? Muita gente que estava a fim de se inscrever já há algum tempo disse: eita rapaz, eu tinha passado, tinha esquecido. Enfim, se inscrevam. Saiam daqui se não se inscreveu. Vá lá no link que está na bio, se inscreva, mande para as pessoas, como eu disse, mande o perfil, espalhem isso. Vamos fazer uma meta aqui. De cada pessoa aqui, nós estamos em 70. Se cada pessoa aqui conseguir um a mais, certamente nós vamos criar uma comunidade realmente mais robusta. E daqui para o final do ano, eu vou ter tranquilidade para dar a vocês o conteúdo que vocês precisam, o conteúdo que a gente precisa estudar, a gente precisa viver, todo mundo precisa melhorar. Beleza? Então, espalhem a boa nova. Façam a parte de vocês, eu estou fazendo a minha e terça-feira nós nos encontramos, beleza? Algumas dúvidas que tiverem sobre alguns aspectos da live, eu vou colocar nos stories daqui para amanhã, porque amanhã vai ser um dia intensivo. Eu vou passar o dia falando dessas coisas, eu vou passar o dia convidando as pessoas, porque é o prazo final, 11h59 da noite de amanhã, se encerra as inscrições, beleza? Então é isso, vamos dobrar a meta, é isso aí, com as lições da imorredora literata deste país, Dilma Rousseff. A gente deixa a meta aberta e quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. E é isso, vamos embora dobrar a meta, certo? Dia 24. Professor, mas dia 24 eu não posso. Não tem problema nenhum se não pode no dia 24. Por quê? A aula vai ficar gravada, beleza? A aula vai ficar gravada, então o conteúdo vai estar lá sem problema nenhum. É isso aí, mano. Espalhem a boa nova. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente se encontra terça-feira, se o bom Deus assim permitir, na nossa Masterclass. O início de uma caminhada. Não se esqueçam. Vão lá, tragam mais uma ou duas pessoas. Vamos bombar essa comunidade aqui. Beleza? Então é isto. Abração. Muito obrigado por ficar comigo e até a próxima. Tchau.